Olá, assinante do Band News, está começando a coluna Giro Business. E na minha companhia durante toda a semana, Tiago Alves, presidente da Regus. Tiago, durante a semana a gente está tendo a oportunidade de falar sobre a economia compartilhada, que está presente em várias subdivisões, se assim a gente pode chamar, como por exemplo, mobilidade urbana, software e aplicativos relacionados à alimentação e, não menos importante, a indústria do coworking, de compartilhamento de espaços de trabalho. Nesse quesito, se percebe um grande movimento das grandes corporações para esse modelo de negócio. Eu queria que você exemplificasse ou nos desse a razão que leva a este movimento e as vantagens que as grandes corporações, então, conseguem fazendo esta migração. Sim, Sérgio. Na verdade, as grandes empresas, elas entenderam de que os espaços compartilhados não são mais para as pequenas empresas, para o pequeno empreendedor, que se beneficiava até de maneira bastante grande de todas as vantagens competitivas que esses espaços trouxeram. As grandes empresas hoje, dentro da nova economia, precisam se posicionar como empresas inovadoras, empresas que olham sim para os seus custos de maneira eficiente e empresas que estão preocupadas com o bem-estar dos funcionários. E quando você pensa nos espaços compartilhados de trabalho, eles trazem não só uma modalidade bastante interessante para as grandes empresas, que é a modalidade do pay-per-use, né, do pague pelo que utiliza. Então, qual que é o metro quadrado mais caro? É São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília? Não, é aquele metro quadrado que você paga e não usa. Aquela sala de reunião parada, ou é aquela mesa de trabalho que não está ocupada porque talvez uma pessoa só venha uma vez por semana e por aí vai. O segundo benefício muito grande para as empresas hoje em dia é os espaços estão prontos, então eles não precisam investir capital. E a gente sabe que grandes empresas vão ter uma certa dificuldade de investir capital em coisas que não sejam o seu core business, né? Em processos que não sejam do seu core business. Então, se você pode investir no negócio ou investir no espaço de trabalho, vamos investir no negócio. Então, o espaço de core que agrega esse valor. E terceiro, não menos importante, é que como eles já estão prontos e as empresas grandes são que mais precisam de flexibilidade hoje em dia, né? Então, é a empresa que precisa mudar rapidamente, ter uma boa estrutura, ou se ela precisar crescer e diminuir ao longo daquele prazo, ela consegue contar com essa agilidade também no espaço de coworking, coisas que no mercado tradicional ela não teria acesso da mesma forma, né? Então, os três pilares da nova economia, que é agilidade, menos custo e menos risco, quando aplicado pelas grandes empresas no espaço de trabalho, é um grande benefício e chegam a ter economias de quase 30% no custo total de ocupação. Tiago, em 2018, no que tange a oferta de espaços de coworking, o Brasil cresceu 48%. E aí eu pergunto, qual foi o crescimento obtido na demanda por esses espaços? Olha, na verdade é bem interessante esse número, porque 48% foi só no ano passado, né, em 2018, mas é uma indústria que cresceu quase que 600% nos últimos 10 anos aqui no Brasil. 10 anos atrás, a demanda de clientes corporativos era em torno de 5% do negócio, hoje representa mais da metade dos usuários dos espaços compartilhados são grandes empresas. E vou te falar uma coisa, Sérgio, a tendência é aumentar ainda mais. Por quê? As grandes empresas estão realmente olhando para o seu ativo de maneira mais estratégica e viram, principalmente no momento pós-crise econômica, onde se repensou muito custos desnecessários, e viram que, além de poder reduzir, consegue agregar valor para o usuário final, né? Você poder virar para o seu funcionário e falar que você vai estar num escritório que é bacana, que entrega a infraestrutura que ele precisa, que provavelmente é mais perto da casa dele, e ele não vai precisar se preocupar com toda aquela gestão administrativa burocrática do escritório convencional, agrega valor também. Então, as grandes empresas estão migrando cada vez mais. Para você ter uma ideia, eu já tive empresas com 250, 400 funcionários migrando no espaço de coworking. Há 10 anos atrás, talvez a gente não teria visto esse movimento. Tiago, para poder ilustrar ao assinante do Band News, hoje, olhando o cenário global, o coworking representa só 3% das lajes corporativas no mundo, sendo que a previsão para 2030 é que ele passe a ocupar 30%, o que mostra o seu potencial de crescimento e, não menos importante, a solução que ele é, levando vantagens aos seus inquilinos. Quais são as dificuldades que esse setor enfrenta no seu dia a dia, Tiago? Na verdade, existe uma demanda muito grande que ainda não consegue ser atendida pelos espaços de coworking como um todo, né? Porque, querendo ou não, os espaços para serem customizados, eles levam algo em torno de 90 dias para abrir uma unidade nova e poder acomodar toda a demanda. Então, hoje, eu acho que o mercado como um todo está até um pouco saturado em termos de ocupação, tanto que o mercado continua crescendo bastante. Eu, hoje, tenho mais demanda do que eu consigo atender, por exemplo, né? Mas isso é uma coisa boa, significa que em alguns meses... Esse é um bom problema, esse é um bom problema, exatamente. Mas
principal desafio hoje, diria que é a janela de oportunidade do mercado imobiliário, né? Porque há alguns anos você tinha uma certa vacância que hoje está desaparecendo. Então, isso vai ser um desafio para o espaço de coworking. Tiago Alves, foi uma alegria tê-lo durante toda a semana com o Giro Business para debater um tema tão relevante que é a economia compartilhada e dentro deste macro tema pudemos falar sobre mobilidade urbana, coworking, aplicativos de alimentos, entre outros temas. Sérgio, foi um prazer estar aqui e discutir esses temas. Obrigado, Tiago, e obrigado a você, assinante do Band News. Você que acompanha as colunas Giro Business, que em breve voltam com muito mais.